Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá vendo a tela direitinho? Tô. Então vamos lá para a gente ser produtivo, tá bom? Ok. Ó, eu vou ler a questão. Em determinada secretaria, você tá com o caderno aí, lápis? Estou. Certo. A razão, tá vendo? Ó? A razão. Aí Sim. você escreve aí. Razão significa divisão. É isso que significa, tá bom? Entre o número de Tá bom. servidores com até 5 anos. Então nós temos servidores com até 5 anos de serviço, certo? Ele está dizendo a divisão Certo? entre o número de servidores com até 5 anos prestados àquele município e o número de servidores, presta atenção que isso é só para confundir, ó, com mais de 5 anos prestados, tá vendo? Sim. É quanto? É 3 para 5, certo? Então, quem é Certo. que vem primeiro aí? Perceba uma coisa, ó. Quem vem primeiro são servidores com até 5 anos de serviço, não é isso? É o que foi citado Sim. primeiro. Então, quem está relacionado a esse até 5 anos de serviço? É o 3. O 3 está relacionado a esse. Quem vem depois? Com mais de 5 anos de serviço. Está relacionado ao 5, certo? Dúvida aí? Certo. Até aí não. Então é isso que você tem que perceber nesse tipo de questão. A razão significa divisão, para você não se confundir com essa palavra. Aí quem vem primeiro está relacionado ao número da fração que vem primeiro. Quem vem depois está relacionado ao número da fração, que seria ali o denominador, o que vem depois, né, nessa configuração aqui. Aí, às vezes a questão dá o total, às vezes ela não dá, a gente vai ver isso. Pode perceber Uhum. que ele diz o seguinte, ó, sabendo-se que no total nós temos 104 servidores, né, no total 104 servidores prestam serviço naquela secretaria, aí vem uma coisa chamada comando da questão. O que é o comando da questão? Está sempre no final, sempre, tá? Sempre no final, aqui no final, ó, tá o que a questão quer. Ele diz o seguinte: a diferença entre os números de servidores com mais tempo e menos tempo prestados é igual a quanto? Então, o que ele quer? Ele quer a diferença, entende? Isso aqui Entendo. é só interpretação da questão. Não. Eu coloco assim para quê? Para que a gente tenha mais produtividade em vez de eu ficar escrevendo aqui. Ora, eu vou escrevendo, ora não. Então, o primeiro passo, ó, a razão é 3 para 5, não é isso? O que Uhum. significa isso? 3 partes para quem tem até 5 anos e 5 partes para quem tem mais de 5 anos. Qual que é o total de partes que nós temos, então? Nós temos 8 partes, concorda comigo? 3 para Sim. um, 5 para outro. Então, o total de partes é 8. Como a gente tem 104 servidores, cada parte vai valer o quê? Vai valer pegar esse total, certo? A gente vai pegar Certo. esse total aqui e vai dividir por 8, que vai dar 13. Isso significa que uma parte só é 13. Entende? Sim. Então, revisando, ó, porque dessa aula você tem que acertar todas as questões, tá bom? Depois dela. Total de partes, né? Ó, nós temos 8 partes no total. 3 para um, 5 para o outro. Qual que é o total de servidores? 104. Eu pego esse 104 e divido por 8, que eu acho uma parte só. Agora eu consigo calcular o quê? Ó? Eu consigo calcular o pessoal que tem até 5 anos. Eles não são 3 partes de 5 anos? Sim. Uma parte só é 13. Então, se eu multiplicar 3 vezes 13, eu acho todos que têm até 5 anos. Entendeu? Até 5 anos, Entendi. 39. Mais de 5 anos, não são 5 partes aqui, ó? Então, eu multiplico Sim. 5 vezes 13, então eu tenho 65 funcionários que trabalham lá que têm mais de 5 anos. A questão pede a diferença entre os dois, não é isso? Então, vou pegar esse 65 funcionários, que tem mais de 5, vou pegar esse 39, vou subtrair, vou diminuir. Então, vamos lá diminuir. Ó. Vou pegar aqui. Diferença: 65 menos 39. Certo? Então, vai ter ali a Certo. alternativa B de boa questão. Certo? Essa daqui eu expliquei um pouco mais devagar. Tá? Um pouco mais devagar. Uhum. Então, é o primeiro contato com a questão. A gente vai para quê? Para a próxima questão.
Aí eu vou pegar a próxima, ó. Vamos lá, para você ver que é a mesma coisa, ó. Em uma reunião na qual estavam presentes quantas pessoas? 40 40 pessoas. pessoas. Isso aqui é o total, concorda comigo? A Concordo. razão entre o número de pessoas calçando tênis, ó, calçando tênis, e o número de pessoas que não calçavam tênis, eles colocam isso para confundir, tá? Tipo, você fica calça, não calça, calça, não calça. Mas você já sabe que razão significa o quê? Divisão. É a Certo? divisão. Quem Sim. vem primeiro? As pessoas que calçam, o número de pessoas que calçam tênis. Isso. Primeiro veio quem calça tênis. Está relacionado a quem? Ao 3. Não é isso? Sim, isso. E Depois os que vem não os que calçam, não ao calçam. 5. Ao 5. Nessa reunião, o número de pessoas que não calçavam tênis superou. Superou, pode anotar isso, tá? Quando for para anotar, eu vou falando para você. Superou Tá. significa subtrair. Você vai usar subtração, tá? Toda vez que você lê superou no concurso, uma coisa superou a outra, então é subtração. Então, os que calçavam tênis superou o número de pessoas que não, os que não calçavam, tá vendo? Ó, faz confusão mesmo, ó. O número de pessoas que não calçavam superou o número de pessoas que calçavam. Então, vamos lá, ó, passo a passo, ó. A razão entre os que calçavam tênis e quem não calçava é 3 para 5. Beleza. Então, são 3 partes para um, 5 partes para outro, certo? Aí vai para a Certo. próxima. Qual que é o total de partes? É você pegar todas as partes e somar. Então, nós temos 8 partes. Eu pego aquele total, que é o 40, e divido por 8, e eu chego à conclusão que uma parte só corresponde a 5 pessoas. Entende? Aí nós vamos para a Sim. próxima etapa. Com tênis, 3 vezes uma parte só, que é 5. Dá 15, tá vendo? Então, com tênis, nós temos 15. Sem tênis são 5 partes, não é isso? Vou pegar esses 5 e multiplicar pelo quê? Por uma parte só que eu achei. Então, dá 25. Ele não quer a diferença entre os sem tênis e os com tênis? Nós vamos pegar Sim. 25 menos 15, que dá 10. E aí a gente chega na resposta E. Olha, isso aqui pode vir muito fácil no concurso. Não pode perder, você está entendendo? Então, Entendi. veja o seguinte. O passo a passo mais resumido seria o seguinte, ó. Olha o total, ó. O total não é 40? Sim. Sim. Quantas partes nós temos? 8, não é isso? Então, nós vamos Sim. pegar esse 40 e dividir por 8. Quanto que vai dar isso? 5. E 5 corresponde a quê? Uma parte só. Uhum. Como eu tenho uma parte só, agora eu consigo descobrir 3 partes, 8 partes. Eu consigo descobrir qualquer coisa. Então, eu vou fazer o quê? 3 partes dos que, né, estavam com tênis. 3 vezes... Opa, 8 não. É 5. 3 vezes 5. Que aí eu descubro o quê? 15. Que usa tênis. E 5 vezes 5. Que aí eu descubro 25. Que não usa. Pego a diferença 25 e 15 e chego em 10. Beleza? Uhum. Vamos Esse é pra o próxima. modo mais simplificado, né? O Sou Demais, você lembra do curso lá? Não sei se você viu. Sim. Sou... Lembra? Na verdade, Lembra. esse aqui é o Sou Demais. Ó. O que é o Sou Demais? Você soma as partes, vai dar 8. Pega o total e divide por quanto? Por 8. Que vai dar o quê? Vai dar 5. E aí Esse depois você 5 multiplica. eu multiplico por 3 e multiplico por 5, que são as partes. Vai dar Uhum. 15 e 25, certo? E aí pega a Uhum. diferença, 10, certo? Então vamos lá para a próxima lá. Ó. Mesma Eu acho que coisa. era isso que eu não estava conseguindo entender. Teve uma questão que eu vi, Hum. e aí eu falava, gente, mas de onde saiu esse número? Essa é a diferença de uma aula particular e um curso gravado, entende? Quando você fala, e aí, Aham. de onde saiu esse número? Você não tem alguém para te responder de onde saiu, entende? Sim. Agora, nessa aula, você tem dúvidas, você fala, preciso da onde, por quê, etc. Né? É uma aula projetada só para você está entendendo? Para a gente bater um papo, conversar. O que acontece é que o pessoal, às vezes, não tem a condição financeira de pagar aula particular, e isso eu entendo, é um pouco mais caro, mas é o que eu falo, quanto que é uma consulta com um psicólogo? 100, 120, 150, uma hora para você ficar lá batendo um papo com ele, chorando, certo? Quanto que é uma faxina? Uma faxina na sua casa, uma faxineira hoje cobra R$ 200 para fazer uma faxina, entende? Então são serviços que a gente fala, tipo, é premium, né? É um serviço premium, tipo, se você tem Na para verdade, é pagar, como eu sempre falo, na verdade não é que é caro, é que você não tem dinheiro para pagar, é diferente. tipo, é um serviço premium. Tem muitas coisas aqui que eu quero comprar e não posso, você tá entendendo? Então, assim, você pega uma aula particular
o resultado dela é muito maior do que um curso gravado, você tá entendendo? Vamos para a próxima lá. Vou pegar a próxima, ó. Essa daqui já vamos fazer um pouco mais aceleradinho, beleza? Tá. Para pintar um conjunto de salas, foram compradas 20 latas de tinta. Ok, total, 20 latas, não é isso? Isso. Após uma semana, a razão significa a divisão entre o número de latas que ainda não haviam sido utilizadas e o número de latas que já haviam utilizadas, já foram utilizadas, era 2 para 3. 2 não vem primeiro? 2 vem Sim. primeiro. Então está relacionado a quem vem primeiro. Quem veio primeiro é o número de latas que não foram utilizadas ainda. 3, o número de latas que já foram usadas. O número de latas que ainda não foram utilizadas. Ele, no comando da questão, agora ele não quer a diferença, você está vendo? Não está pedindo a diferença. Essa questão está mais fácil, porque ele só quer o número de latas que ainda não havia sido utilizadas. Vamos lá, passo a passo. Ó. Razão, latas não utilizadas e utilizadas, 2 para 3. Vamos pegar esse total aí. Ó. Total das partes, dá 5. Cada parte vale o total, que é 20, dividido por 5. Então, eu tenho 4 latas. O que ele está querendo na questão? Número de latas que ainda não haviam sido utilizadas, não é? Então, os que ainda não haviam sido utilizadas, é 2. 2 vezes o quê? 2 vezes 4. 2 vezes uma parte só. Dá 8. C de Cristo nos ajudando sempre, não é isso? Você vê que são questões mais fáceis, entende? São questões fáceis, que vai cair mais ou menos nesse estilo para você. Essa aqui eu vou pular. Anota aí. Anota. Eu vou pular. Anota aí. Pulou a 4. Certo. Anotou? Para a gente fazer depois, Anotei. tá bom? Tá. Para a gente fazer depois. Ó, Laura pratica corrida e ciclismo. E para cada 3 quilômetros que corre, ela pedala 16. O que é para cada? Né? Ó, aqui é assim, ó, para você entender. Aqui já não veio a razão, não veio explícito, você viu? Ele não falou a razão entre isso e isso. Isso significa o seguinte, ó, para cada 3 quilômetros que corre, ela pedala 16. 16. É como se ela falasse a corrida, a razão, ó, Laura pratica corrida e ciclismo. A razão de 3 para 6, entende? É a mesma coisa. Em determinado período, o que aconteceu em determinado período? Considerando o total nessas duas modalidades, Laura percorreu 228 quilômetros, sendo que a distância total percorrida com bicicleta, então a gente quer o quê? Com bicicleta. Bicicleta está relacionada a quem? Está relacionado a 16, não é isso? Quem vem primeiro? Corrida, está relacionado a 3. Quem vem depois? 16, está relacionado a ciclismo, bicicleta. Então vamos lá o passo a passo aqui. Ó. A razão, corrida e ciclismo, é 3 para 16. Eu vou somar essas partes. Total de partes, 19. Como o total percorrido foi 228, para eu achar uma parte só, eu pego esses 228 e divido por quanto? Por 19. E é aí que você vai ter uma certa dificuldade. Por quê? Às vezes você não tem tanta habilidade com divisão, certo? E agora, professor de divisão? Mas você sabendo interpretar, mesmo que você demore para fazer o cálculo 228 dividido por 19, você pelo menos vai conseguir acertar a questão. Você está entendendo? Você tem que ir para a prova, Josi, com a seguinte mentalidade. Não é para você acertar todas as questões. Esse é o ideal. Mas, geralmente, o candidato ele vai achando que ele tem que acertar todas. Anota isso. Eu não preciso acertar todas. Anota. Eu não preciso acertar todas. Isso tira uma pressão da pessoa. Você precisa acertar o máximo. Fala, eu preciso acertar o máximo de questões. Entende? Então, assim, é o máximo que você precisa acertar. Não são todas. Entende? Tem aluno, candidato, que para numa questão extremamente difícil e esquece todas as outras 50 questões da prova, achando que ele tem que ficar ali para acertar aquela questão. Entende? Não precisa parar numa questão para... Você tem que acertar aquilo que você sabe o mais rápido possível. A ideia dessa aula é justamente isso. Caiu razão e proporção, você vai acertar. Pronto. Próxima aula. Caiu o tema que a gente estudou, você vai acertar. Você vê? Não é acertar todas as questões, é acertar o máximo de questões. Então, aqui na divisão, você vai dividir na divisão supersônica. Lembra dela? Você viu lá no curso? Era isso que eu ia perguntar, Ó, se dava para dividir com fecha essa aqui, divisão. ó. Dá, ó, fecha aqui. Com 22, você compra quantas de 19? Não é uma? Uma só. Quanto que sobra de troco? 3, não é isso? Com Isso. 38, você compra quantas de 19? Só 2? Ou seja, você vê a facilidade de dividir? Você vai conseguir dividir. Então, a gente descobriu que uma parte só
corresponde a 12. Como ele quer a de bicicleta, né, ó, a distância percorrida por bicicleta, tá vendo? Então você vai pegar o quê? Bicicleta está relacionada a 16. 16 vezes 12, que é uma Uhum. parte só. Resposta, mano. 192 92 km. km. Daí. 192. Gabarito a questão e próxima questão. Aqui, ó, mesmo procedimento. O negócio começa a ficar tão simples, tão fácil, tão repetitivo, né? Uhum. Você fala, poxa, Sim. ó lá, uma pessoa possui 480 folhas de papel, sendo que cada folha é da cor branca ou cor azul, de modo que a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas é 3 para 5. Após ela utilizar 30 folhas azuis, a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas passará a ser de quanto? Você vê que é o mesmo estilo, né? É o mesmo estilo, Uhum. só que ele quer complicar um pouquinho essa questão, você tá entendendo? Ele quer Eles complicar. colocam um monte de coisa que não É aí precisava, que o só aluno para começa a dificultar. falar, pô, mas por que que eu acabei de ver 3? Tava tudo tão claro na minha cabeça, não é assim? E aí o cara vem com um negócio, quer dizer, é a mesma coisa, ó, é a mesma coisa. Qual é o total, Josi? 480 folhas. Certo. A razão entre o número de folhas azuis e brancas é 3 para 5. Quem vem primeiro? A branca, que é Opa, 3, e a azul, que é cuidado, 5. cuidado, ó, você fez o inverso. Quem vem primeiro, ó? Peraí. A razão entre o número de folhas azuis. Azuis vem primeiro, viu? Ah, tá. Esse azul que veio primeiro está relacionado a quem? Ao 3, então. Isso. E depois veio o número de folhas brancas, viu? Hum, Então, o branco está relacionado ao 5. Então, a gente já conseguiu essa relação, certo? Azuis certo. está para 3, assim como branco está para 5. Após ela utilizar 30 folhas azuis, aqui é o comando da questão, tá? A razão Uhum. mudou. A razão mudou. O que é a razão mesmo? Razão é divisão. Quer dizer, Razão a é divisão. divisão mudou entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas. Mesma coisa, mesma coisa. Aqui, assim, ó, vai pegar o total, não é isso? Vai dividir Uhum. pela total de partes. Total de partes, 8. São 8. 480 dividido por 8. Quanto é que vai dar? É aqui que você vai ter que fazer continha. Faz aí a continha no caderno. Misericórdia. Peraí. Passa, moça. 480 dividido para 8. 480 dividido para 8. Ó, pode fazer isso, Deus permite, tá? Deus deixa fazer isso, ó. Você pode simplificar aqui, ó, dividir por 2. Vai dar 240, é a metade. Certo? Você pode simplificar Uhum. aqui, ó, dividir por 2, que vai dar 4. O que você faz de um lado, você faz do outro. Na divisão, você pode Uhum. fazer isso. Pelo mesmo número. Aqui não dá por 2, ó, metadinha, 120, não é Uhum. isso? Sim. Aqui não dá por 2, metadinha, ó, 2. R$ 120 dividido por 2, Vai 60. dar 60 para Ou cada. seja, uma parte só corresponde o quê? A 60. Uma vez que você viu isso, aí já fica mais claro para você, já fica mais fácil. Você consegue agora, você consegue descobrir quantas folhas azuis tinham e quantas folhas brancas tinham. Vamos lá, passo a passo. Ó. A razão entre folhas azuis e folhas brancas é 3 para 5. Portanto, são 8 partes no total, é isso? Cada Sim. parte vale 480 dividido por 8, que dá 60. As azuis tá para 3, então eu multiplico por 60, acho 180. As Uhum. brancas tá para 5, multiplico por 60, acho Vai dar 300. 300. Então você sabe que tem 300 folhas brancas, você sabe que tem 180. Aí no final é que ele quer complicar, você está entendendo? Uhum. Ele diz, ó, após utilizar 30 folhas azuis, aí a razão mudou. Quantas folhas azuis nós tínhamos? Nós tínhamos 180, não é? Se Isso. eu uso 30, aí vai ficar 150, concorda? 150. Isso. Aí depois de usar 30, resta 150. As brancas continuam 300, não é isso? Então, Sim. qual que é a razão nova? A razão não é divisão? Ó, ele diz a Uhum. razão entre as azuis. Então, a divisão entre as azuis e as brancas fica quanto? Aí você tem que simplificar, né? Uhum. Corta esse zero com esse zero. Aqui por 15 fica 1. Aqui por 15 fica 2. Resposta: C de Cristo nos ajudando mais uma vez. Certo? Mas é o mesmo caminho. Então, o que, que a gente. Aqui ele pediu para você fazer isso. Nova razão: 150 para 300. E simplificando, dá 1 meio. Resposta: Uhum. 1 meio. Vamos para a próxima. Vou pegar uma próxima. Essa aqui eu vou pular.
Anota aí que eu pulei. Anota que eu pulei. Essa é a questão 7, né? É a 7. Anota que eu pulei para a gente resolver depois. Né? Tá. Próxima. A 8 eu vou pular. Uhum. Próxima. Essa aqui. Essa aqui eu vou dar um tempinho para você fazer, tá? Porque a coordenação motora faz com que você aprenda mais, tá bom? Uhum. E é o tempinho também justamente de eu fazer o que ninguém pode fazer por mim, que é fumar, né? Ninguém pode fumar por mim Tá. mesmo. Então, eu vou lá. Tá. 4 minutinhos, 5 no máximo para você fazer, você tá entendendo? Aí Uhum. você vai fazer, eu quero voltar aqui e você fala, pô, professor, eu consegui. Caramba, eu consegui, você tá entendendo? Essa sensação de conseguir. Aí, se você Tá. não conseguir, não fica triste. Tem mais 10, tem mais um monte de questão. Eu tenho, só disso aqui, eu tenho mais de 100 questões prontas para você resolver, se você quiser, tá? Uhum. Tá. Bora lá. Beleza. Tô por aqui, tá? Tá. Que ele quer saber de pessoas que não compareceram. Eu acho que eu consegui, eu acho. Já vou corrigir já, tá? Já tô indo aí. Tá. Deixa eu dar a volta aqui, que é minha casa aqui, o meu estúdio. Para eu chegar no meu estúdio, eu tenho que dar a volta aqui no corredor. Eu já chego aí. Fechou. Vamos ver quantos segundos eu demoro para dar a volta. Bora? Posso ir? Uhum. Pode. Para uma festa, foram convidadas 80 pessoas. A razão do número de pessoas convidadas que não compareceram. Então, essa aqui é uma pegadinha chata, né? Que não compareceram à festa. Para o número de pessoas convidadas que compareceram. As que compareceram, foi 1 para 3. 1 está relacionado a quem veio primeiro, né? Quem não Uhum. compareceu. 3 Sim. está relacionado a quem foi. Quem que recusou o convite na festa, hein? Será que tinha alguma É. desavença? Ah, tem uma pessoa lá que eu não gosto. O número de pessoas convidadas que não compareceram. Veja que ela quer as que não compareceram.
É aqui que muita gente erra, por não prestar atenção no enunciado, no comando da questão. Onde está o comando da questão? Está aqui. Você sempre tem que ficar muito atento no final, tá? Muito atenta, Sim. né? No final. Por quê? Lá está o que a questão está pedindo. Ela quer as que não compareceram, certo? Muito fácil. Nós vamos pegar aqui, né? A razão, os que não compareceram para os que compareceram, é 1 para 3. Qual é o total? 4. 4. 4 partes. Pego 80 e divido por 4 partes, eu descubro que uma parte só corresponde a 20. Sim ou 20 não? pessoas. Isso Sim. mesmo. Então, eu vou multiplicar pelo 1, não é isso? Pelo Isso. 1. Então, Vai quem dar não 20. compareceu é uma parte só, igual a 20. Agora, a pergunta que não quer calar. Você acertou? Acertei, tá aqui no meu caderno. 80 Então, dividido para 4 vai show dar de 20. bola. Então, show de bola. Cada acerto, tá? Quando você estuda para concurso, cada acerto é uma vitória, uma conquista. Você tem que comemorar, vibrar, estudar com alegria, você tá entendendo? Muita Uhum. gente estuda matemática com muita tristeza. Aí fica mais difícil ainda, entendeu? Já que é para Uhum. sofrer, sofra rindo. Vamos lá. Em um colégio, estudam meninas e meninos, num total de quanto? 396, sendo 6 que alunos. há 12 meninas para cada 10 meninos. Isso significa o quê? Tá assim, ó. 12 para cada 10 meninos, certo? Uhum. Meninas vem primeiro. E aqui eu vou colocar mulheres. Você pode mudar isso, porque como eu vou colocar M de meninos aqui, eu vou colocar homens, homenzinhos. Então, para cada 12 mulheres, dá 10 homenzinhos. Qual a Uhum. diferença? Olha o comando de novo. Tem hora que ele pede a diferença, tem hora que ele pede a razão. É aqui que você tem que ficar sempre muito espertinho, ó, no comando da questão. A diferença entre o número de meninas e o número de meninos é igual a quanto? Mesmo procedimento. Razão de meninas e meninos é 12 para 10, que pode ser simplificada. Ele quis simplificar, tá? Uhum. Ele simplificaria, mas pode simplificar. Eu vou só explicar aqui que assim, 12 para 10 é a mesma coisa que você dividir aqui por 2 e aqui por 2. Aqui fica Uhum. 6 e aqui fica 5. Isso aqui chama-se fração irredutível, não dá mais para reduzir. É, é uma coisa legal que o pessoal fala, esse negócio de simplificação de fração não simplifica nada para algumas pessoas. Entendeu? Fala, puxa, já começa a complicar. Mas ficou agora uma nova razão, não é isso? Ficou Uhum. 6 para 5. Então, posso somar essas partes, não posso? Para ver o total de partes dá 11. 6 11. mais 5 dá 11. Eu pego o total e divido por quanto? Por 11, que vai dar quanto? Vai dar 36. Você fala, professor, mas nossa, isso aí vai dar trabalho. 396 dividido por 11. Lembre-se, Uhum. sempre, da divisão supersônica. Ó, com 39, eu compro quantas pecinhas de 11? Eu compro 3, não 6 é isso? peças. 4 vai ficar 44. Não dá. Quanto sobra de troco para mim? Sobra 6. Com 66, eu compro quantas de 11? Eu compro 6. A 6. banca geralmente não é tão má assim. Ela coloca uma divisão nesse naipe, nesse estilo. Não foi tão maldosa, não é isso? Próximo Uhum. passo é descobrir o número de meninas e o número de meninos. Meninas, 6 partes vezes 36, que deu isso aqui, ó. Meninos, 5 partes vezes uma parte só, que deu 180. Ele não quer a diferença entre meninas e Uhum. meninos? 216 menos quanto? Menos 180. Você tem lá a aula de subtração, né? Mas, por exemplo, pensa que é uma dívida. Pensa que é uma dívida, certo? Pensa que é uma dívida. Se você tem Uhum. R$ 216 e deve 180, por que você vai fazer essa maldade com a pessoa? Fala para mim. Pensa que está pagando, vai, só vai te cobrar. Oi, tudo bem, Josi? Ficou 180. Você vai dar 216 para ela? Às vezes ela não te conta, ela não vai saber dar o troco, entende? Você não vai fazer isso, né? Você vai Uhum. pegar esses 16 aqui e vai fazer o que com ele? Vai pôr no seu bolso. Você só vai dar Uhum. 200 para pagar a pessoa, não é isso? Uhum. Quanto que ela tem que te dar de troco? R$ 20. 20. Mais o que Vai está no seu sobrar os bolso? 36. Isso, quanto que dá a diferença? 16. Pensa em 36. conta, pensa em número, pensa em realidade, entende? Jamais você vai pagar com 216 se você deve 180. É assim que faz conta de subtração, tem lá no curso essa técnica. Então a resposta aqui é alegria, certo? Ó, temos 2 Certo. minutos e 45 segundos. Dá tempo de mais uma, eu acho. Vamos ver. Próxima. Vou pular essa aqui. Anota aí que eu pulei. Questão 11. Vou pegar essa aqui, ó. Certo. Vamos ver se dá tempo, ó. 2 minutos e pouquinho.
Em um arquivo havia 120 pastas com documentos. Após a reorganização desses documentos, algumas pastas ficaram vazias. Sabemos que após a reorganização, a razão entre pastas com documentos e pastas vazias é 7:3. Um documento está relacionado a 7. Vazia está relacionada a 3. Então, o número de pasta vazia. É muito fácil. Primeiro passo, razão, né, com documentos. Vazia, 7:3. Total de partes, 10. Pega o total, que é 120, divide por 10. Tenho 12 pastas, é uma parte. Como ele quer as vazias, eu multiplico 12 por 3. 36. Verdade. 36. Simples, não? Gostou da aula, mano? Gostei. Muito mais fácil, né? Estudar sozinha é triste, né, filha? Fala aí. Agora é aplicar, né? Isso, agora é aplicar. Então, nós fomos até a 12, tá? Nós fomos até a 12. Nós vamos dar uma pausa. Deixa eu ver que horas são agora. Nós vamos dar uma pausa. Deixa eu ver que horas são. 9h41. Como funciona essa pausa? Essa pausa é uma questão de memorização, tá? É uma questão de memorização. Você viu eu conversar com você. Só que quando você aplica é que você memoriza. Quando você exercita, quando você revisa. Você tá entendendo? Então, o que você vai fazer? Entendi. Todas as questões que eu resolvi, você vai resolver aí durante 20 minutos. Certo? Você vai aplicar isso. Todas que eu resolvi. As que eu não resolvi, não. Tá? As que eu resolvi, você vai aplicar aí durante 20 minutos. Então, agora, 9h42, coisa assim. Lá para as 10h05, né? Por aí, eu vou te mandar um áudio no WhatsApp. Eu falo, vamos voltar. Beleza? Finalizar o restante. Tá bom? Beleza. Vai lá. Até daqui a pouco. Tá bom. Então, vamos lá para a segunda parte da aula. A segunda parte é um pouquinho mais rápida, né? E o pessoal do YouTube lá vai gostar que você permitiu postar a sua aula, que eles vão aprender também, tá? Então, vamos para a segunda parte, ó. 12 a gente fez, certo? Vamos pular a 12. Não, a 12 a gente já fez. Vamos pular a 13. Vamos fazer essa 14 aqui. Você anota aí que a gente pulou a 13? Tá. A gente volta. Então, agora, né? Você já está acertando quase todas de razão e proporção, a velocidade é maior, tá? A razão entre a capacidade total do tanque T e a capacidade total do tanque V é 3:4. Quem vem primeiro? Tanque T está relacionado a 3. 3. Quem vem depois? Tanque V está relacionado a 4. Sendo que o total dos dois tanques é 2.100 litros. Considerando as capacidades V e T, a diferença entre a maior e a menor capacidade é igual a quanto? Show! A razão entre as capacidades T e V é 3:4. Total de partes, 7 partes. Pego esse total de litros e divido por 7, que dá 300. Descubro que uma parte só é 300. Então, para o tanque T, eu tenho 3 vezes 300, que dá 900. Para o tanque V, eu tenho 4 vezes 300, que dá 1.200. Ele quer a diferença. Então, eu faço 1.200 menos 900, que dá 300. Alternativa A de aprovado. A de alegria. Só um macetinho aqui, que eu gosto de macetinho, né? Você também. Então, assim, veja bem. Aqui seria o seguinte, né? A gente sabe que a gente ia somar as partes, não é isso? Sim. Aí a gente ia pegar o 2.100 e dividir por 7. Ia dar quanto? 300. Não é isso? 300. Em vez de somar as partes, tá? Eu já te dei um caminho fácil. Mas em vez de somar as partes, como ele já pediu a diferença das partes, não é isso? Ele já não pediu a diferença das partes? Então, veja, não é 3:4. Então, em vez de eu fazer esse caminho aqui, multiplicar 3 vezes 300 para achar o 900, multiplicar 4 vezes 300 para achar o 1.200, para depois ter que subtrair tudo, eu já considero o seguinte: subtrair direto das partes. Então, quando eu subtrair direto das partes, dá 1, não é isso? 1 vezes 300
Ó, já acho a resposta. Não demora aquele caminho todo, tá vendo? No passo a passo aqui do lado, da direita, não demora. É pegar os 2.000, né? Dividir por 7, que vai dar 300. A diferença das partes é 1. Então já multiplico, ó. Só aqui eu já tenho a resposta, viu? Bum! Uhum. Próxima questão. Vamos para a próxima. Vou pegar a próxima aqui. Essa aqui, ó. Para participar de um processo seletivo para determinado cargo público, inscreveram-se homens e mulheres. Quando vem assim, fica muito mais fácil de trabalhar, né? Ó, homens e mulheres. Quantos tem que começar a prestar atenção? Quando ele fica assim, não compareceram, compareceram, né? Parece muito próximo um do outro. Então você Sim. pode fazer a diferença. Homens e mulheres está bem diferenciada, num total de 325 pessoas, sendo a razão entre o número de mulheres, ó, quem vem primeiro? Mulheres. E o As número de mulheres. homens, é igual a 5 para 8. Então, o 5 está relacionado a quem vem primeiro, não é? Mulher. Sim. Homens depois, relacionado a 8. Olha o que ele pediu, a diferença entre o número de homens e entre o número de mulheres. Você vai ver, ó, eu acabei de aplicar uma setinha aqui, você viu, né? Ó. Então, a gente Uhum. sabe. O que a gente vai fazer? A gente vai somar as partes, não é isso? 5 mais 8. E vai Vai dar dar 13. 13. A gente vai pegar o total, 325, e vai dividir por quanto? Por 13. E é aqui que entra aquela brincadeira, ó. Com 32, você compra quantas de 13? Só duas. Não é isso? Não dá para comprar três. 26 é o que eu gasto. Para 32, vai sobrar 6. Com 65, eu compro quantas de 13? Eu compro 5. Se eu comprar 6, dá mais. Né? Eu compro 5. Uhum. Então, uma parte só corresponde a quanto? 25. Uma 26. parte só. Ele não pediu, é aqui que entra a jogada para acelerar, às vezes, sabe, no concurso e tal. Ele não pediu a diferença entre as partes. Uhum. Então eu já pego a diferença aqui, ó. Eu já pego a diferença entre 5 e 8. Qual a diferença entre 5 e 8? É 3. 3 vezes uma parte só vai dar 75. 75. Tá vendo? Em vez de fazer 5 vezes 25, 8 vezes 25 e depois subtrair, eu posso fazer essa jogada, entendeu? Uhum. Mas vamos para o Sim. passo a passo. Ó. Se você não lembrar do macete, lembra do passo a passo. A razão entre mulheres e homens é 5 para 8. Legal. Soma as partes. 13. Pega o total, 13. divide por 13. Dá 25. 26. Agora, mulheres, 5 vezes 25. Tá vendo? Dá Uhum. 125. Homens, 8 vezes 25. Dá 200. Diferença entre 200 e esse vai ser 75. Alternativa Ed estava fácil demais essa questão, não? Próxima. Tava. Vamos ver essa aqui. Essa aqui. Essa aqui já vem querer complicar. Vamos ver. Em um determinado posto de atendimento ao público, há duas filas de espera. Uma para atendimento preferencial e outra para atendimento não preferencial. Isso aqui é para confundir. Lembra que eu falei? Ó? Pô, para que fazer isso com o aluno? Preferencial e não preferencial. Ó. Uma para atendimento preferencial e outra para atendimento não preferencial. Na fila de atendimento não preferencial, há 45 pessoas. Sabendo que a razão entre o número de pessoas na fila para atendimento preferencial e o número de pessoas na fila de atendimento não preferencial é 2 para 5, então o número de pessoas na fila para atendimento preferencial. Então, esse preferencial, não preferencial, isso dá, na hora do concurso, você está nervosa, entende? Então, assim, você Uhum. fica, se você não distinguir bem, né, se você não diferenciar bem uma coisa da outra, você pode fazer um cálculo ali no nervosismo e tal, pôr a resposta errada, né? Vamos aqui, ó, no passo a passo. Ó, a razão, atendimento preferencial, não preferencial, é 2 para 5. Quem está relacionado a 2? O preferencial. Sim ou não? Sim. Sim.
Quem está relacionado assim? O não preferencial. Não preferencial. Isso aqui eu poderia escrever assim, ó. A razão entre preferencial e não, põe um Nzinho, e não preferencial é 2 para 5. Por que eu coloquei o Nzinho? Para ficar mais claro para mim, certo? Então, eu já sei que eu tenho que somar, ó. Aqui não precisa somar as partes, né? Por quê? Agora que entra aquela coisa de partes, né? Porque aqui ele já deu as 45 pessoas da fila não preferencial corresponde a 5 partes. Como ele já deu o valor total dos não preferenciais, então o que, que eu faço? Eu pego 45 e divido direto por 5. Então eu descubro que uma parte só corresponde ao quê? A 9. Foi uma maneira diferente, você viu, de descobrir as partes. Então vamos para o próximo passo. Fila preferencial são 2 partes. Como uma parte é 9, então tem 18 pessoas. E aí finaliza. Resposta B. Por quê? Ele quer, então, o número de pessoas na fila para atendimento preferencial. Depois você vai revisar tudo isso, tá? Tanto a aula no YouTube, certo? Quanto a lista de exercícios. Vamos para a próxima. Próxima. Uma loja recebeu um lote de 48 caixas de produtos. A princípio é o total, parece. E após etiquetar alguma delas, constatou que entre o número de caixas com etiqueta e o número de caixas sem etiqueta era 3 para 5. Com etiqueta, vem primeiro, está relacionado a 3. Sem etiqueta, vem depois, está relacionado a 5. Qual o número de caixas desse lote que ainda estavam sem etiqueta? Ele quer sem etiqueta. Ele quer o que está relacionado a 5, sem etiqueta. Show de bola. Ó, vamos lá. A razão caixas com etiquetas para caixas sem etiquetas é 3 para 5. Isso aí é tranquilo. Soma, não é isso? Total de partes, nós temos 8 partes. Cada parte vai valer o quê? Vai valer pegar esse total, não é? E dividir pela soma das partes. Então, cada parte está valendo o que para mim? 6. O que é o comando da questão? O finalzinho, né? É para saber o que pediu. Então, o que está pedindo aqui para nós? Ó, aqui tem que tomar sempre, tá? Comando da questão, sempre. Muito cuidado. O número de caixas desse lote que ainda estavam sem etiquetas. Sem está relacionado a 5. Então, vai ficar 5 vezes uma parte, que é 6, que é 30. Resposta A de aprovada. Certo? Próxima questão. 18. Uma padaria utiliza a seguinte proporção. Veja que o assunto que a gente está estudando é razão e proporção. Não é isso? Então, muitas vezes, pode vir uma questão só de razão ou só de proporção. Ocorre, tá bom? Então, vamos lá. Uma padaria utiliza a seguinte proporção no preparo de um copo de café com leite. 100 ml de café misturados em 150 ml de leite. Se em determinado dia essa padaria serviu 2 litros dessa mistura, e tem que tomar cuidado aqui, porque é uma mistura de café com leite. A quantidade de litros de leite utilizada foi quanto? Então vamos lá. Passo 1. A mistura usa essa proporção. 100 ml de café para 150 de leite. Ou seja, isso é 2 para 3. Ó, vou pôr aqui, para você entender um pouquinho melhor. A proporção não é assim, ó. 100 ml de café, eu só vou pôr o Czinho aqui, para quê? Para 150 de leite. Lembra que eu falei que você pode simplificar? Então, você simplifica se você quiser. E se eu não quiser, professor, não muda nada. Aqui eu corto esse 0 com esse 0. Deus deixa fazer isso, é permitido. Aqui eu divido por 5 e aqui por 5. 10 por 5 fica 2.
15 por 5 fica 3. Por isso que a gente chegou nisso aqui, tá vendo? Essa é a razão. Beleza? 2 para 3. Aí o próximo passo seria o quê? A mistura inteira. A mistura inteira é pegar o quê? Todas as partes e somar. São 5 partes. Dos 2 litros, a parte do leite corresponde a 3 quintos. Dos 2 leite, a parte, a mistura inteira, né? Dos 2 litros, a parte do leite corresponde a 3 quintos. Então, o leite é igual a 2 vezes 3 quintos, que é igual a 6 quintos, que é igual a 1,2 litros. Você vê que a resposta é A, mas aqui já não fica tão clarinho assim, não é? Já não fica tão clarinho como as outras, porque essas aqui são os outros estilos, entende? São os outros estilos. Entendi. Então, ó, vamos tentar achar um caminho aqui mais legal. Presta atenção, ó. Isso você vai entender nas aulas de regra de 3. Não são 100 ml de café para cada 150 de leite? Sim ou não? Sim. Isso dá uma mistura. Concorda comigo que dá uma mistura? Eu tenho 100 ml de café. Isso, é isso que eu queria que você percebesse. Então, em vez de fazer por esse caminho, né, eu vou fazer por regra de 3. Ó. Você vai conseguir resolver essas questões por regra de 3. Então, para cada 100 ml de café, gera uma mistura de quanto? Gera uma mistura de 250 ml, que é o leite com café. Como a mistura tem 2 litros, que seria o quê? 2.000 ml, quanto de café eu tenho que pôr aí? Regra de 3. Tá vendo? Eu tenho que pôr mais café. Mais vai casar com menos. Então, eu vou ter 250 vezes o x, que é igual a 100 vezes os 2.000. Certo? Deus deixa fazer isso aqui, ó. Cortar esse zero com esse aqui. Deus deixa. Aqui eu vou simplificar por 25 de uma vez. Ó. 25 por 25 fica só o x. Aqui vai por... Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa de errado. Deixa eu pegar a calculadora, que eu também estou com preguiça. Mano. 2.000. 2.000 dividido por 25. Aí, que vai dar 80. O que eu fiz? Eu simplifiquei aqui por 25 e aqui por 25, tá vendo? E aí sobrou 10 aqui. Ou seja, o meu x corresponde a 800 ml de café. Certo? Certo. Como são 2 litros de mistura, quanto de leite faltaria para fazer essa mistura? Então, faltaria 1.200. Você vê que eu fiz essa questão por regra de 3, apesar dela cair no assunto razão e proporção. Muitas questões você vai conseguir resolver desse tipo. Só que isso nós vamos ver nas aulas de RD3, tá? Regra de 3, beleza? Beleza. Próximo. Crianças matriculadas, a razão de número de meninas e número de meninos matriculados. Pular isso aqui. Anota que eu pulei a 19. Próximo. Em um grupo de 105 pessoas, a razão entre o número de pessoas com massa corporal adequada e o número de pessoas com sobrepeso é 2 para 5. Corporal adequada está relacionado a 2. Com sobrepeso relacionado a 5. O número de pessoas nesse grupo que estão com sobrepeso. Ó, show de bola. Aí, ó. Razão, massa adequada para sobrepeso, 2 quintos. Certo?
Uhum. Total de partes, 7 partes. 7 partes. Eu pego esse total aqui de 105 pessoas e divido pelas 7 partes. Então, uma parte só equivale a 15 pessoas. O que a questão está querendo? Ela quer o grupo com sobrepeso, não é isso? Com Sim, sobrepeso está relacionado a 5. sim. Então, eu multiplico aqueles 15 por 5. Então, eu vou multiplicar pessoas com sobrepeso, 5 vezes 15, 75. 75. Beleza? Então, nós resolvemos aqui, ó, já várias questões. Vamos voltar para resolver as que ficaram, beleza? Você vai falando para mim aí as que ficaram. Pode falar. Tá. Vamos começar pela 4, né? 4. 4. Isso. Então, razão e proporção pode vir como divisão proporcional, tá? Não se preocupa, Uhum. não se assuste, não fique com medo. Você tem já a ideia de partes, entende? Você já tem a ideia de partes. E a divisão proporcional vai nessa linha. Vamos lá. Ó. 3 amigos dividiram 1.920 em partes diretamente proporcionais. Então, você vai ler em toda a questão de divisão proporcional, você vai ler isso aqui, ó. Partes diretamente proporcionais, tá? Proporcional. É isso que você vai ler sempre. Não tem como criar uma questão de divisão proporcional, geralmente, sem dizer isso. Por exemplo, quando a gente for fazer as aulas de juros simples, você vai ver, não tem como... A interpretação é a própria palavra, juros simples. A regime de juros simples, etc. De média, o que vai acontecer? Vai estar escrito, a média é tanto. Você está entendendo? Porcentagem vai ter que ter, às vezes, né? Um símbolo de porcentagem, alguma coisa que fique evidente que é porcentagem. Você está entendendo? Mesma coisa, divisão proporcional. Você vai ler diretamente proporcional, certo? Vamos lá. Um amigo recebeu 740 e outro recebeu 580. Se o mais velho desses amigos tem 37 anos, olha o comando da questão. Ó. Qual a soma das idades desses amigos? O que nós queremos descobrir? Qual a soma das idades desses amigos? Então vamos lá. Ó. Do total, que é 1920, a gente já sabe quanto 2 desses amigos receberam, não sabemos? Nós já sabemos quanto 2 desses Sim. amigos receberam. Um recebeu 740, o outro recebeu 580. Assim, eu também consigo descobrir quanto que o outro recebeu. Como que eu faço isso? Eu subtraio tudo. Eu pego a terceira parte, né? Ó, eu pego o terceiro amigo, é essa parte aqui, é pegar o total, não é isso? Pegar o total e Sim. subtrair dos 740 e dos 580. Quanto que o terceiro amigo ganhou? R$ 600. 600 Então eu reais. já sei. Só que eu preciso descobrir as idades dele. As idades, certo? Ele disse que o mais Certo. velho recebeu, o mais velho tem 37 anos, não é isso? Então, Isso. se ele é o mais velho, é proporcional. Lembra que a gente estava estudando razão e proporção? É proporcional. Quem tem mais anos recebe o que nesse caso? Mais dinheiro. Entende? Uhum. Pegou ou não? Quem tem Sim, mais sim. anos recebe mais dinheiro. Então, veja, quem tem 37 recebeu 740, 580 ou 600? Recebeu 740. 740. Então, agora vem a ideia de partes. Eu vou pegar esses 740 e vou dividir por 37 anos, que eu posso ler 37 partes, entende? Pega esses Uhum. 740, ó, os valores são proporcionais às idades. O maior valor, 740, corresponde ao mais velho, em 37 anos. Logo, 740 dividido por 37 dá 20, ou seja, R$ 20. Uma parte corresponde a 20. Agora eu consigo achar as idades dos outros. Porque se uma parte corresponde a 20, ó, dá certinho. Ó.
Quem recebeu 740 dividido por 20 dá 37 anos, que é o primeiro caso. Quem recebeu 580 dividido por 20 vai ter o quê? 29 anos. Quem recebeu 600 dividido por 20 vai ter o quê? 30 anos. Entendi. Qual que é a soma das idades? 37 anos, mais 29, mais 30, que dá 96. Isso é divisão proporcional, beleza? Vai ter mais questões dessa. Qual que é a próxima que eu não resolvi aqui com você? A Questão 7. 7. Então, a 7 ela é uma questão só de razão, entende? Só de razão. Razão significa o que mesmo? Divisão. Divisão. Então, veja, ó, na estrada que liga as cidades A e B, há um posto de pedágio e um posto da polícia rodoviária representados na figura P e R, respectivamente. Muita gente se assusta, mas aqui, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele só está descrevendo. Ele descreveu a questão, mais nada. Fez uma descrição, certo? Na estrada, essa aqui, o ponto A até o ponto B, há um posto de pedágio e um posto da polícia, certo? Rodoviárias, representados por P e R. Posto de pedágio, posto da polícia. Beleza? Sabe-se que o pedágio está localizado exatamente na metade da distância entre A e B. Esse pedágio está bem no meio de A e de B. E que o posto policial, sabe-se que o pedágio, e que o posto policial, que é o Rzinho, está localizado exatamente na metade da distância entre o pedágio e a cidade B. Desse modo, a razão entre as distâncias do pedágio ao posto policial e da cidade A ao posto policial é: ele quer a razão entre as distâncias do pedágio ao posto policial e da cidade A. É uma questãozinha que exige um tempinho para pensar, né? Você fica ali e olha. Considere as distâncias total, a distância total, A e B, dividida em 4 partes iguais. Vou considerar isso. Então, nós temos o quê? P está no meio, de A até B. Então, AP, a distância de A, ó, eu pôr um laser aqui, ó, para você entender o que ele está dizendo. A distância de A até P é igual, ele diz, que a distância de P até B, que é igual a 2 partes, certo? Uma parte aqui e uma parte aqui. Continua. R está no meio de P e B. O Rzinho está aqui no meio de P e B. Logo, P até R é igual a uma parte. P até R é igual a uma parte aqui. A até R é igual a até P. A até R, deixa eu ver, PR é igual a uma parte e a R é igual a complicadinho, né? AP AR, mais PR aqui, vamos ó. lá, ó. AR é igual, né? A até R é igual a P mais P até R. Ele está dizendo o seguinte: A P mais P até R. É a mesma coisa. Que é igual a 2 mais 1, 3 partes. A razão PR para AR é igual a 1/3. A resposta de 1/3. Não gostei. Você gostou? É muito Eu complicada não essa gostei, questão, mas hein? pode vir.
Pode vir uma coisa desse tipo, né? É. É igual a 1/3. Eu prefiro fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui um negócio, ó. Olha aqui um negócio. Você vai gostar, vai? Espera aí. Aqui. Eu vou fazer meu próprio desenho aqui. Espera aí. Vamos lá. Ó. Aqui, o ponto A, o ponto B, o ponto Rzinho que está bem na metade e o ponto Pzinho aqui, né? Ó, Certo. eu posso dizer que A até P é um meio, não posso dizer? É bem claro, né? Eu posso dizer que é metade, não posso? Eu Uhum. posso dizer que aqui de P até B também é metade, sim ou não? Sim. Se esse Rzinho aqui é a metade da metade, não é isso? Daqui até aqui seria o quê? A metade da metade, né? Eu quero Uhum. achar quanto que está aqui. Eu prefiro trabalhar isso com porcentagem ainda, tá? Mas vou fazer a metade da metade, seria o quê? A metade da metade. Dividir por 2, ó. 1/2 dividido por quanto? Por 2. Uhum. Então, eu vou ter o quê? 1/2 dividido por 2 dá 1. Uhum. Como que dá? Como que dá 1, professor? Ó, você vai fazer... Dá 1/4, quer dizer. Você vai fazer o V de vai, ó. Divisão de fração. 1 vezes 1, põe lá em cima. 2 vezes 2, põe lá embaixo. Dá 1/4. Então, essa parte aqui, ó. Essa parte de P até R seria 1/4. Certo? Sim. 1/4. Então, o que ele quer? O que o comando da questão... Desse modo, ó, a razão entre as distâncias do pedágio ao posto policial e da cidade A ao posto policial, então, ele quer a divisão entre a distância do pedágio ao posto, a distância do pedágio ao posto é 1/4, não é isso? Sim. E da cidade A até o posto policial, até o posto policial. Seria esse Rzinho aqui. Então, isso seria dividido, né, por 1/2 mais 1/4, que seria 1/2 mais 1/4. Isso vai dar 8, 6. Simplificando por 2, 3/4. Então, é 1/4 dividido por 3/4. Vai e volta, vai e volta. Simplificando por 4, chegaria a 1/3. De toda forma, eu não gosto. Entende? Eu não gosto. Então, o que eu faria? O que eu faria, né? Eu gosto de simplificar ao máximo. Ó, o passo a passo não ficou legal. Eu não gostei. Sim ou não? Eu não gostei. Nossa, é bem complicada essa. Por Com esse fração, passo a pô, passo. por fração eu não gostei. Então, olha que mais simples ainda. Se de A até P é 50%, você concorda comigo? Metade não é Sim. 50%? E de P até B é 50%? Então, já que o Rzinho está na metade, aqui seria 25%. Sim ou não? 5. Isso. De A até R, quanto dá? 50 mais 25. 75%. Isso. Certo? E aqui vai ficar o quê? De P até R dá 25. Ou seja, eu já tenho aqui 25% dividido por 75%. Simplifica aqui por 25, dá 1. Simplifica aqui por 25, dá 3. Corta a porcentagem que eu Não. tô. Você está entendendo? É uma questão de brincar, né? É uma questão de macete, brincar, tal. Espero que não Bem venha mais fácil, você. assim. Não, 1000 vezes mais fácil. Isso aqui você faz sem pegar no lápis, entende? Sem pegar. Uhum. Então, eu expliquei de uma maneira, de duas, e a terceira que é mais agradável, né? A terceira deixa a gente um pouco mais feliz. Mas vamos Porque orar para não cair um negócio desse lá, tá bom? vamos. Não deixa de fazer os exercícios depois da aula, tá? Eu vou deixar no YouTube lá para você assistir e para a galera do YouTube assistir. Vamos para a próxima. Qual que foi a próxima que eu não resolvi? Questão 8. Questão 8.
Questão 8 é divisão proporcional. Ó, uma comissão referente à venda de um imóvel foi totalmente dividida entre dois corretores, Gustavo e Rodrigo, em partes, ó, lembra que eu falei? Diretamente proporcionais. A 3 e a 4. Então, o Gustavo está relacionado a quem? A 3. Número O 3. Rodrigo, a 4, 4. respectivamente. Se Rodrigo recebeu 2.500 a mais A que o mais. Gustavo, então o valor total recebido por Rodrigo, vamos lá, com essa ideia de partes que a gente já trabalhou, você resolveria isso. Ó. Gustavo e Rodrigo recebem em partes proporcionais a 3 e 4. A diferença entre eles, a diferença entre as partes, corresponde a uma parte só, não é isso? Sim. E isso dá 2.500. Ou seja, quanto que o Rodrigo recebeu? Né? Se ele recebe 4 partes, então eu multiplico por 2.500, que é uma parte só. Ele recebeu 10.000. Então é o mesmo princípio, só que de outras jogadas. Você percebe? Lembra que a gente Sim. ficava, ó, a diferença, em vez de calcular, tal, já calcula a diferença. Aqui é tranquilo, aqui é a mesma coisa. O que acontece é que o Rodrigo recebeu 2.500 a mais que Gustavo. Então ele já deu a diferença. A gente tem feito o quê? Somar as partes, não é isso? Soma as partes, Isso. dá 7. Pega o total e divide por 7. Só que Divide para poder saber o valor. aqui é isso mesmo. Aqui o que aconteceu? Aqui ele já deu a diferença. Rodrigo recebeu a mais que o Gustavo, isso significa a diferença. Ou seja, em vez de somar, eu faço 4 menos 3, dá 1 e já dá a parte. Qual que é a parte? A diferença, 2.500. Como o Rodrigo tem 4 partes, 2.500, né? Vezes 2.500, que dá 10.000. Mas você viu que seria uma questão que você resolve em uma linha, 2. Entende? Sim. Só que vem nesse formato. Estou apresentando para você as possibilidades. Vamos para o próximo. Aham. Qual a próxima? Próxima é a questão 11. 11. Isso. Bom, então vamos para essa questão 11. E ela é um pouquinho diferente, né? Até faço um desafio pessoal no YouTube, pausar o vídeo e tentar resolver. Então vamos lá. Ó. Questão 11. Em uma prova com questões objetivas, a razão entre o número de questões respondidas, eu vou até grifar aqui, ó, tem questões respondidas e questões com respostas corretas. Essa razão entre questões, ó, essa razão entre questões respondidas e questões corretas foi a mesma, tanto para Clarice quanto para Marina. E aí que está a jogada. É uma razão que é a mesma para as duas. Sabe-se que a Clarice respondeu 40 questões, então, ó, 40 respondidas, e acertou quantas? 32. 32. A razão aqui para Clarice, quando você simplifica, e aqui dá por 8, que fica 5, e aqui dá por 8, que fica 4. A razão para Clarice foi essa aqui. E para Marina foi a mesma, entende? A razão é a mesma. Então, Sim. a razão entre questões respondidas e questões corretas para a Marina é a mesma coisa, só que ele já deu. Ele já deu quantas que ela respondeu. Ela respondeu 45. Então, quer descobrir quantas que ela acertou. Então, você tem essa razãozinha aqui, essa proporção. Quando você tem uma fração que é igual a outra, o que você pode fazer? Multiplicar em x. Então, vai ficar 5 vezes x, que é igual a 45 vezes 4. Simplificando aqui por 5, fica x. Que eu faço de um lado para fazer do outro, lá. Simplifica aqui por 5 dá 9. 9 vezes 4. Então,
quantas questões a Marina acertou? Não é isso que a questão pede? Ó, então, o número de questões que acertou foi 36. Só que você vê, é razão e proporção, você entende isso, só que essas questões, né, que fogem um pouquinho do padrão, vai exigir um certo raciocínio. Vamos ver no Sim. passo a passo aqui. Para Clarice, a razão respondida, a razão entre respondidas e corretas é 40 para 32, e dá para simplificar. Então, você divide o 40 por 8, não é isso? E o 32 também por 8. Você vai fazer essa divisão. Aí, vai ficar 5 para 4. Se Marina respondeu 45 questões, então a gente tem 45 dividido por 5, por esse 5 aqui, ó, que é a mesma razão, a razão de Marina também é 5 quartos, certo? Uhum. Então, a gente vai pegar Sim. essa, dividir, achou 9, né? E vai multiplicar o 4 pelo 9 e vai achar quantas que ela acertou. Quantas ela respondeu? 45. Quantas ela acertou? 36. Tá boa, essa aí tá boa, vai passar na prova. Vamos para a próxima? A próxima qual que era mesmo que eu não fiz? 13. 13? Vamos ver a 13. Isso. 13. 13 é diretamente, ó, só de ler, tá vendo? Ó, diretamente proporcional, viu? Uma Sim. imobiliária irá dividir um bônus de 7.500 entre os vendedores Manuel e Pedro, por serem os que mais vendas realizaram durante o último ano. Vai ganhar aí o prêmio. Esse bônus será dividido da seguinte forma, diretamente proporcional aos anos que os vendedores trabalham na imobiliária. Sabendo que o número de anos que Manuel e Pedro trabalham nessa imobiliária são, respectivamente, 2 e 3, quem vem primeiro? O Manuel. Manuel está relacionado a quem? O 2. Isso, pegou, né? Aprendeu, né? Quem vem depois? O 3. O Pedro, do 3. Então, a diferença entre os valores recebidos, você vê a diferença. Pô, vai ficar fácil, entendeu? Vai ficar bem fácil. É só somar. É a mesma coisa. É bem semelhante. Então, vamos lá. Os tempos de trabalho são 2 e 3 anos. O bônus vai ser dividido na razão de 2 para 3. Você vai somar, não é isso? Total de partes. Uhum. Por parte. Cada parte vale o quê? 7.500, que é o total dividido por 5. Então, uma parte só dá 1.500. Aqui lembra da jogada que eu falei? Ó, eu poderia pegar essa uma parte só e multiplicar por 2. Pegar essa última, né, essa uma parte só e multiplicar por 3 e depois pegar a diferença, não é isso? Sim. Isso vai dar um certo trabalho, não é isso? Ó, ele faz o passo a passo aqui, está exatamente isso. Ó. Manuel recebe o quê? 2 vezes uma parte só, que dá 3.000. O Pedro recebe o quê? 3 vezes uma parte só, que dá 4.500. E aí ele quer a diferença. A diferença será o quê? Os 1.500. Isso mesmo. Então chegaria aqui na resposta D. Mas um caminho, um macete, é que já que ele pediu a diferença, eu pego a diferença logo aonde? Logo aqui na fração. Qual a diferença? É 1. 1 vezes uma parte só, que a gente descobriu aqui, ó. 1 vezes uma parte só, dá o próprio 1.500. Seria mais rápido. Isso é Sim. quando o aluno já está, né, voando, né? Tipo, já ganha mais tempo na prova, né? Ganha mais tempo. Aham. Beleza? Próximo que eu não resolvi. 19. 19. Vamos lá para a questão 19. Aí. Em uma instituição, o número total de crianças matriculadas é 235. Se nessa instituição, o número de meninas matriculadas excede em 52 o número de meninos matriculados, então a razão entre os números de meninas e de meninos matriculados é. Vamos lá. Aqui já entra um pouquinho de equação, né? É razão e proporção, mas um pouquinho de equação. Então vamos lá. Seja x
o número de meninos, que ele chamou de X o número de meninos. Como há 52 meninas a mais, então menina é X mais 52. Eu vou escrevendo também, que aí fica um pouquinho. Vou pegar essa caneta preta, vamos ver como é. Ó, meninos, vou chamar de X. Meninas, ó, por isso que meninos e meninas é ruim, tá vendo? Ó, trabalhar. Ó. Então eu não vou chamar de meninos, eu vou chamar de Chamar de homens. homem. Isso. E mulheres, menininhas, homenzinhos e menininhas, mulheres têm 52 a mais, então ficaria X mais 52. Entendeu? Agora, o total é isso aqui, ó. O total não é somar os homens mais as mulheres? Sim. Então, o total é X, que é os homens, mais X mais 52, que são as mulheres. E isso já está na questão 236. Agora isola o Chess, né? Você vai isolar o Chess, vai ficar X mais X, 2x, que é igual a 236 menos 52. X é igual. Ó, lembra que eu falei brincando? Lembra que eu falei brincando? Pô, se você der só 52 para a pessoa, você vai pagar dando 236? Você não vai fazer isso, vai? Não, você não Não. vai fazer isso. Você vai dar no máximo uma notinha de 100 para ela, não é? Vai Isso. dar uma notinha. E ela vai ter que te dar um troco, né? Ó. E os outros 136? Os outros 136 é seu, deixa lá. Você não... 100 menos 50 vai dar 50. Menos 2, 48. Então, você vai ter os 136 mais os 48. Soma tudo. 130 mais 40, 170. Guarda no bolso. Esse mais esse, 14. 14 mais 170 vai dar 184. Certo? Certo. 184. Que nós vamos dividir por 2, não é isso? Porque esse 2, Isso. ó, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, nós vamos ter que x é 92. Eu descubro a quantidade de homens. Homens não é x? Sim. Então, eu descobri homens. Meninas vai ser o quê? 92 mais 52. 2 mais 2 dá 4. Guarda no bolso. 50 mais 90, 140. 144 meninos. Pronto, agora eu consigo raciocinar. Que o que ele quer? A diferença entre o número de meninos, de meninas e meninos. Então, no próximo passo aqui, ó, razão, na verdade, né? Ele quer a razão entre as meninas e os meninos, que é 144 dividido por 92. Certo? Dúvida? Certo. Então, para a próxima. Para finalizar, simplifica. Certo? Simplifica tudo por 4. Então, simplificando 144 meninas. Simplificando aqui por 4, vai dar 36. Simplificando aqui por 4, vai dar 23. E aí a gente tem a resposta A de aprovada. Beleza? Então, por hoje, ó, até que foi produtivo, né? 20 questões a gente corrigiu. Josi? Hoje foi bom. Foi bom, rápido, pô, 20 questões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar a aula para postar no YouTube, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa lista de 20 exercícios, vai refazer, beleza? Vai refazer. As que você vai refazer assistindo a aula, tá? Você vai pegar a lista, você vai refazer. Aí você vai ver a resposta na aula, tá? Assiste a resolução na aula. Você vai fazer essa aula de novo. Por quê? Agora você tem um ponto. Qualquer nível de questão nesse estilo que cair, você tem que acertar. Amanhã tem aula de novo.
né? Eu vou ver o tema lá, tá? Talvez MMC e MDC, eu vou ver o tema. Eu te Beleza. aviso. E aí a gente vai fazer o mesmo processo, ou seja, 2 pontos. Na terça, mesmo processo, e assim até o dia do concurso, beleza? Beleza. Até a próxima aula. Até. O pessoal do YouTube, deixa like e compartilha com os amigos, tá bom? Quiser aula particular comigo também, o link tá na descrição do vídeo.